Já vai começar, começou agora a gravação, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Queridas, minhas irmãs chegando, que bênção, olha a Neide, Nicole Maria da Penha, Sandra, paz, Sandra, Deus te abençoe. Boazinha, Priscila, Leninha já está aqui também. Queridas. Ai, gente, boa tarde. Boa tarde, a paz abençoada. Eu saí um pouquinho mais cedo do serviço, aí eu vou ver se eu consigo acompanhar. Glória, amém, aleluia, glória a Deus, né? Amém. A gente vai dar início aqui. A gente, olha só, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai orar, logo no início agora a gente já vai orar, temos alguns pedidos de oração, né? Orar pelo pastor Paulinho, a paz ali, ó, Elisa Antônio, se Deus abençoe sua vida. E vamos orar, né, pelo pastor Paulinho, né, que a pastora Patrícia foi lá para o Espírito Santo, né, para Vitória, para poder ver, para visitá-lo, porque ele não está bem. Orar também pela Tamires, né, que é uma prima minha, que ela está grávida, está internada, né, Leninha? Isso mesmo, aqui em São Paulo. Orando pela, esse finalzinho de gravidez, que o Senhor esteja cuidando dela, do bebezinho que é o Juan. Tem também o José, até que é o netinho da Cristiane, que estava aqui, que levou a palavra semana passada, orar pelo netinho dela também que vai nascer, né, e orar pelo meu pai, né, que também hoje foi um dia de prova, desde de manhã, né, que meu pai ele foi internado, que ele teve um AVC, né, e eu tenho certeza que o Senhor está cuidando, e hoje eu falei assim, tudo aconteceu para não ter, eu falei assim, não, mas a gente vai ter a live em nome de Jesus, a gente vai ter, não vou cancelar em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor está no controle, e Deus providenciou todas as coisas, porque olha que a internação, ela enrolou, estamos no hospital desde as 8 da manhã, 8 e pouco da manhã, e só foi sair agora há pouco, quando a internação dele, mas deu tempo de eu chegar aqui, graças a Deus, né? Então, louvado seja o Senhor. Então, vamos começar fazendo uma oração? Vamos orar, clamar por esses pedidos, né? E aí a gente vai dar início aqui à palavra do nosso devocional que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Ô, Dani, eu gostaria de pedir oração também pela minha netinha. Sim, qual o nome dela? Filha, tá? Oi? Que eu gostaria de pedir oração também pela minha netinha, minha filha. Sim. Ela descobriu que ela está no 5º mês de gestação, caminhando para o 6º, e descobriu que a bebezinha tem uma fenda labial. E não se sabe ainda se pegou a parte do palato, né? Entendi. E qual é o nome da sua filha? É Letícia. A bebezinha vai ser Maitê. Maitê, tá. Isso. Letícia Maitê, amém. Vamos estar orando sim, tá? Ok, obrigada. Deus, queridas, então vamos começar fazendo essa oração? Pai amado, querido Deus, Senhor, nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que estamos cada uma na sua casa, algumas estão na rua, Senhor, mas eu creio que para tirar uma distância, o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui, está com cada uma de nós. Apresentamos diante do Senhor, Pai, nessa tarde, tudo aquilo que está no nosso coração, Senhor, todas as nossas preocupações, mas já queremos apresentar a Ti com ações de graças, Senhor, porque apesar de qualquer situação, Tu és digno, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és, Senhor, poderoso, Tu és soberano acima de qualquer circunstância, Tu és Deus, Senhor, Tu és Deus, aleluia. Senhor, eu quero nessa hora te apresentar, Senhor, a vida, Senhor, do pastor Paulinho, Senhor, que está com esse tumor na cabeça, que o Senhor esteja operando, Pai, opere maravilhas, Senhor, seja através dos médicos, dessa cirurgia, ou mesmo, Senhor, antes da cirurgia, o Senhor é poderoso para operar um milagre, Senhor, e ele nem precisar da cirurgia. Senhor, entra em ação e glorifica o teu nome na vida do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti também, Senhor, a vida da Tamires, Senhor, do Juan, esse bebezinho. Cuida dessa gravidez, do final dessa gravidez, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Segura a mão da Tamires, a vida dela, a vida do Juan, Senhor, com o Teu zelo, o Teu cuidado e amor. Colocamos diante do Senhor também, Senhor, a vida da Letícia, da Maitê. Senhor, em nome de Jesus,
A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos viu ainda informes, no ventre da mãe, nós nem estávamos totalmente formados, o Senhor já nos viu, o Senhor tem visto esses bebês, Senhor, o Juan, a Maitê, Senhor, o José, Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre cada uma dessas crianças, Pai, toca no lábio, Senhor, da Maitê, oh, Deus querido e poderoso, que a Letícia tenha essa experiência gloriosa, Senhor, de já desde o ventre, Senhor, ver a mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida dessa criança, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe essas crianças, Senhor. Abençoe também, Senhor, a vida do José e da mãe dele, Senhor, no final dessa gravidez, em nome de Jesus. E quero colocar diante do Senhor, mais uma vez, a vida do meu pai. Senhor, te agradecendo porque o Senhor moveu todas as coisas para que ele recebesse um atendimento prontamente. Obrigada porque eu creio, eu não tenho dúvida, Senhor, de que o Senhor está cuidando dele e que a vida dele está nas tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Foi um dia, Senhor, que saiu completamente do nosso planejamento, mas a tua palavra diz que o coração do homem faz planos, mas é o Senhor que dirige os passos. E te adoramos porque o Senhor está conosco em cada passo, Senhor, não estamos sozinhos. Então, te agradeço por esse dia, Senhor, porque apesar de ter sido completamente diferente do que eu imaginava e pretendia, Senhor, o Senhor esteve a cada segundo, Senhor, cuidando. Louvado é o teu nome. Senhor, entregamos a ti, Senhor, essa devocional, essa palavra a ser lida. Senhor, clamamos pela operação do teu Espírito Santo, do teu poder, Pai, na minha vida e na vida de cada uma, Senhor, que está aqui na live comigo ao vivo, mas também as que ainda vão vir e vão assistir depois, porque o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, Deus de perto e de longe, no tempo e no espaço. Em nome de Jesus, Senhor, opere e abençoa para a glória do teu nome, porque dependemos e precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. E a glória a Deus, a paz. Queridos, vamos lá. Quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor em 1 Pedro 1, do 6 ao 7. Eu vou digitar aqui para vocês, tá? 1 Pedro. Opa. Pedro, capítulo 1. Vamos ler versículos 6 e 7. Tudo bem? E está dizendo assim na minha Bíblia, olha. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, ser necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridas, a gente passa por muita prova, né? Como diz o louvor, a gente vai passando pela prova dando glória a Deus, né? E o que acontece, queridas? Hoje, quando eu estava começando a compartilhar aqui no início da live com algumas irmãs, que já chegaram primeiro, hoje de manhã, quando eu estava fazendo meu devocional, eu gosto de acordar. Aqui em casa é assim, né? A gente tem 2 quartos. O Valério, normalmente, a gente acorda. De noite, a gente ora junto antes de dormir todo dia. Mas de manhã, ele tem o devocional dele, eu tenho o meu. Aí ele vai para um quarto, eu fico no outro, e a gente tem o nosso momento com o Senhor. E na hora que eu estava tendo meu devocional, na hora que eu comecei a orar, me veio essa questão do aprovado pelo fogo, passado pelo fogo. Me veio essa expressão na cabeça, passando pelo fogo. Eu falei, Jesus, né? E aí, enquanto eu estava nessa situação, recebi uma mensagem no meu celular, do meu pai, falando que ele não estava bem desde a noite, ele não tinha passado bem durante a noite, e essa parte dele aqui, o lábio dele tinha ficado meio caído, dormente, né? E aí eu liguei para ele na mesma hora de vídeo, e realmente o lábio dele estava assim caído, ele não estava bem. Passei na casa dele, né, saí daqui, fui para a casa dele, peguei ele, e ele mora pertinho do pronto-socorro, cheguei no pronto-socorro, mas Deus é tão poderoso, maravilhoso, que a médica que estava lá era filha de amigos nossos. Eu fui no casamento da mãe dela, conheci eles, os pais quando eles eram solteiros, né, e ela já é médica agora. E graças a Deus que foi ela atendeu meu pai super bem ali no pronto-socorro. E ela falou o seguinte, falou assim, ela fez os testes lá de força para saber, né, se era AVC. E ela falou assim, olha, Dani, pode ser, a gente tem que fazer uma tomografia, só que aqui a gente não tem muitos recursos. Se for
né, não vai ter muitos recursos para ele. Como ele tem Unimed, falou assim, eu aconselho que você vá para a Unimed. Mas aí ela já me deu um papel falando todos os sintomas que ela tinha identificado. Ela falou assim, quando você chegar lá, você chega na urgência e já mostra esse papel aqui, já fala os sintomas dele, porque aí vão passar ele na frente. E foi exatamente o que aconteceu, graças a Deus pela vida dela. Porque quando eu mostrei o papel e tudo que ela colocou ali, eles realmente passaram meu pai na frente, graças a Deus. Só que ele já foi atendido prontamente, só que a internação mesmo só foi sair, a gente estava lá desde as 8 da manhã, foi agora, um pouquinho antes das 4, eu cheguei aqui em casa 15 para as 4. Mas graças a Deus saiu a internação dele, ele foi para o CTI, não posso ficar lá com ele, né, porque ele precisa ficar sendo monitorado, principalmente nessas primeiras 48 horas, ele precisa de monitoramento, né. Mas graças a Deus, né, que o Senhor providenciou todas essas coisas. E o meu coração ficou ardendo nessa questão do provado pelo fogo. E aí o Senhor me levou esse texto, né? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aí, quando vê essa palavra provação, eu que trabalhei muito tempo em escola, né? Logo vem a palavra prova, não é? E aluno tem pavor de prova, né? A gente tem horror à prova, né? E o que acontece? E para que é uma prova, né? E o que são as provas? E quando para que serve a prova? Né? A Priscila botou liberdade, né? A gente ficava apavorado com prova. Né? Prova surpresa, então, socorro, né? E aí, o que acontece, queridos? A prova, na verdade, ela vem e o importante é a gente ser aprovado, né? Durante a prova, você pode ser aprovado ou reprovado. Agora, qual é a diferença? O que leva uma coisa ou a outra? É saber o que vai cair na prova. É estar preparado para essa prova, não é? Então, não sei se você já deve ter acontecido com vocês, né? Isso, na minha época, aconteceu comigo. De um dia você chegar na escola e aí o colega fala assim, estudou para a prova? Você, caramba, que prova? Você nem lembrava que tinha prova, não se preparou, aí dá aquele desespero, né? Porque a gente não se preparou, não é? E aí o que acontece? Por outro lado, quando o aluno sabe tudo que vai cair na prova, ele se prepara, ele já conhece o professor, olha só, o aluno que conhece o professor, conhece até o tipo de prova que o professor coloca, não é? O aluno já sabe mais ou menos, o professor ele sempre coloca a questão de múltipla escolha, aí aquele professor gosta que escreve bastante, e o aluno já sabe, porque conhece o professor, e conhece a matéria, aí ele se dá bem na prova. Então, quando o aluno ele se interessa pela matéria, ele se prepara e ele conhece o professor, ele é aprovado. Do contrário, vai ser reprovado. E na nossa vida, isso também acontece. Primeiro, a gente precisa conhecer bem o nosso mestre. Jesus é o mestre dos mestres, ele é o nosso mestre. A gente precisa conhecer bem ele. Porque aí a gente já vai sabendo como é que ele opera, como é que ele trabalha, como é que essa prova chega. Não é? E eu também preciso estar preparada para essa prova. E como é que a gente se prepara para as provas? A gente sabendo o que o professor espera de nós. O professor, ele espera na escola, o professor espera que você faça os deveres de casa, o professor espera que você não falte aula, o professor espera que você preste atenção, que você estude a matéria, não é isso? Que você tenha um bom comportamento. Tudo isso favorece na sua meta, na média final, na nota final, né? Isso na escola. Mas na nossa vida, no dia a dia, a gente entender que a gente precisa conhecer o professor, saber o que agrada o professor, não é? Então, bom, eu sei que tem certas coisas que a palavra já me orienta, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Para isso, a gente tem que conhecer a matéria, a gente tem que conhecer a matéria da prova, a gente tem que conhecer. Então, tem que se dedicar à leitura da palavra, meditar na palavra diariamente. Querido, meditar na palavra é questão de sobrevivência. Hoje em dia, na época que nós estamos vivendo, se a gente não conhecer a palavra, se a gente não se preparar, a gente é engolido pela prova, pelas provas, pelas lutas, porque são tempos difíceis. Não é? Quando você pensa que está tudo bem, de uma hora para outra. Ontem foi meu aniversário, ontem eu estava lá na casa dos meus pais. Meu irmão veio de Friburgo, meu irmão fez um almoço lá para o meu aniversário. Estava todo mundo feliz, almoçando junto. Hoje, meu pai amanheceu assim. Então, queridos, a gente tem que se preparar, porque a gente não sabe, a prova foi surpresa. A gente não sabe a hora que a prova vem. Então, a gente tem que se preparar, tem que conhecer o mestre, tem que saber o conteúdo da matéria.
né? Mas a gente também, além de saber o conteúdo da matéria, né, a gente precisa entender também que a gente precisa conhecer de palavra, mas a gente também tem que ter conversa com o professor, para tirar dúvida, para ouvir o que o professor tem para falar, oração. Então, a gente tem que estar diariamente falando com o nosso mestre, vida de oração. Então, é leitura bíblica, vida de oração. A gente precisa ter comunhão com o nosso mestre. A gente precisa ouvir as orientações e as direções dele. A gente precisa também, olha, lá ensina na escola como tem bom comportamento, a gente precisa buscar consagração e santificação. A Bíblia é clara quando ela diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então não adianta eu querer ter uma vida com Deus, domingo na igreja, uma bênção, mas durante a semana, ouvindo música que não glorifica, ouvindo piada e vendo filme, novela, coisa que não glorifica, ensinando, botando para dentro de casa um monte de coisa podre, dando brecha. Na hora que a aprovação vem, queridos, a gente não resiste, a gente sucumbe. Sabe por quê? Porque a gente está se alimentando de coisas que não glorificam. A gente está dando brecha. Não é assim que a gente se prepara para a prova. Então, é necessário consagração, santificação, oração, palavra. E aí a gente vai se preparando para a prova, porque aí na hora... E a gente, outra coisa, a gente, assim como na matéria da escola, a gente precisa se encher do conhecimento. A gente tem que se encher do conhecimento da palavra e se encher do Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Quando você e eu buscamos o Espírito Santo, nos enchemos do Espírito Santo, sabe o que acontece? Além de virem os dons, vem o fruto. O fruto do Espírito é fundamental. Pouco se fala de fruto. Aliás, pouco tem se falado até de Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo. A paz do Senhor, tudo bom, Eliana? Paz, missionária amada. Pouco se fala, às vezes, hoje em dia, sobre buscar, mas a gente precisa buscar o poder do Espírito Santo. Mas quando a gente busca o poder do Espírito Santo, a gente precisa pedir também, Senhor, dá-me do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele vai frutificar em nós. E na hora da prova, esse fruto, ele vai se manifestar. Esse fruto do Espírito nos leva à aprovação. Durante as provas, o fruto, ele nos leva para a aprovação. Então, a gente precisa entender. Outra coisa que a gente precisa entender, Priscila, eu só vou pedir para você tirar o som, por gentileza, por enquanto. Obrigada. Aí, o que acontece? Uma outra coisa que a gente precisa entender é que prova, para quem chegou agora, a gente está em 1 Pedro 1, 6, 7, falando das provações. Outra coisa que a gente precisa entender é que prova tem tempo determinado. Lembra quando você estava na escola, o professor falava, olha, tem 50 minutos para fazer a prova. Não é? A prova ela tem tempo determinado. E o apóstolo Pedro, ele fala, aqui na epístola de Pedro, fala o seguinte, olha só, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nós temos período de prova. Né? Na escola, normalmente, final de bimestre, de trimestre, período de prova. Mas é um período curto de tempo. É muita prova. Mas é período curto de tempo. A nossa vida aqui, queridos, perto de uma eternidade, é curta. É muito curta. E, às vezes, a gente se desespera na prova, sabe por quê? Porque a gente está olhando, só para os 50 minutos. A gente só está contando o tempo da prova, a gente está esquecendo a eternidade. Está entendendo? Quando a gente está se enchendo do conhecimento do mestre, a gente começa a parar de olhar para os 50 minutos da aula para começar a olhar para a eternidade. Aí a gente entende, pô, vai passar isso. Porque o que é isso perto de uma eternidade com Jesus? Está entendendo? Então, ainda que a gente passe por uma breve e momentânea, né, provação, ela vai passar. Então, a gente pode ter essa tranquilidade de que tudo passa. As coisas boas passam, as ruins também vão passar. Né? Então, isso nos ajuda a entender isso, nos ajuda a acalmar nosso coração. Né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus, glória a Jesus. Né? Então, queridos, a gente precisa entender isso. Né? A prova, ela tem um tempo determinado. Não é? A prova, ela também, esse período de prova, muitas vezes, é um processo de aperfeiçoamento. Conforme a gente vai passando pelas provas, você está sendo aperfeiçoado, aquele conteúdo está sendo gravado, você está sendo aperfeiçoado. Quando nós passamos pelas provas e somos aprovados, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo nosso Deus, aprimorados pelo nosso Deus, não é?
Ele está nos moldando, nos lapidando, né? Nos preparando. Outra coisa que a gente vê também, não é? Que fala aqui, é o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, lembra que eu falei do ser aprovado e reprovado, né? A nossa fé, ela nos leva à aprovação nas provações, né? A nossa falta de fé, o desespero, ela nos leva à reprovação. Até mesmo ao fazer uma prova na escola, quem se apavora, fica nervoso, esquece o conteúdo, pronto, raramente vai conseguir fazer uma boa prova. Quando você se acalma, o seu cérebro até lembra melhor daquilo que você estudou, né? É mais fácil de ser aprovado. Então, querida, a fé, ela nos vai dar a calma que nós precisamos para conseguir passar pela prova. E fé, lembrando, é aquilo que a gente recebe do Espírito Santo também é fé, né? Então, a gente precisa buscar o Espírito Santo, porque ele mesmo vai colocar em nós a fé. Que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor. Queridas, quando a gente estava falando aqui do fogo, o Senhor aqui fala do ouro, mas o Senhor me trouxe a imagem de duas coisas, e eu trouxe aqui para as irmãs. Tá? Nós temos aqui dois objetos. Não sei se dá para ver, né? Isso aqui é uma taça, duas taças, tá vendo? Qual a diferença dessas duas taças? A paz, Vera, Deus te abençoe. Essa taça aqui, ela é de vidro. Essa taça aqui, ela é de cristal. Basicamente, são feitos do mesmo material, sabia? O vidro e o cristal, basicamente, são feitos do mesmo material. Areia, potássio, vários elementos minerais que fazem parte das duas. Tanto o vidro quanto o cristal passam pelo fogo a temperaturas altíssimas, chega a 1.500 graus. Olha só o fogo que isso aqui passou. 1.500 graus para a areia virar isso daqui ou virar isso daqui. Só tem uma diferença entre o vidro e o cristal na sua formação. Os dois vão passar pelo fogo. A diferença é que o cristal, ele, além de todos os elementos que o vidro tem, ele recebe também, sabe o quê? Chumbo. Já viu quando você está passando pela prova e fala assim, estou recebendo um chumbo grosso? A gente não fala isso? Nossa, olha, foi chumbo grosso. Pois é, mas é o chumbo que faz a diferença entre um vidro e um cristal, olha só, né? Olha só. O que acontece, queridas? Tanto um quanto o outro, eles recebem o sopro daquele que está trabalhando com o vidro, né? O artesão, quando está fazendo um copo de vidro ou está fazendo uma taça de cristal, ele vai pegar e ele vai moldar, sabe com o quê? Ó? É o sopro dele que molda. É o sopro do Senhor, que o Senhor sopra em nós, o seu Espírito, é o que vai nos moldando, aleluia. Molda você e eu, todos nós. Passamos igualmente pelo fogo, passamos igualmente pelo sopro do artesão. Só que a diferença é que esse recebe chumbo. Esse aqui passa por uma prova além do que o vidro. O cristal, ele recebe. Agora, em relação à fragilidade ou à fortaleza, os dois são igualmente fortes. A gente, às vezes, pensa que o cristal, né, ele é mais fraco. Ele não é mais fraco. Ele pode ser mais sensível. Ele vai ser mais sensível do que o vidro. Mas ele, em força, é tanto quanto um é tanto quanto o outro. Agora, olha que interessante. O cristal, ele, se você fosse olhar no microscópio, ele tem microporos que o vidro não tem. Esses microporos permitem que, quando você coloca o vinho aqui dentro e balance, o vinho, quando bate nos microporos, ele exala mais o cheiro do vinho. Por isso que quem, né, eu não bebo, né, a gente não bebe, mas quem bebe né, coloca o vinho aqui, normalmente faz um enólogo, né, aquelas pessoas que entendem muito de vinho, faz o quê? Cheira numa taça que não é de vidro, porque o vidro não faz isso. O vidro, ele não exala o vinho como um cristal faz, olha só.
Então, às vezes, querido, você e eu estamos recebendo o chumbo grosso da vida. E a gente está reclamando porque a gente não está entendendo que o Senhor está querendo transformar a gente em cristal. Às vezes a prova está vindo sobre a tua vida para você sair disso aqui, de vidro, para virar um cristal. Sabe por quê? Porque um copo desse aqui você compra por 5, 10 reais. Se bobear. Agora, uma taça, ela vai custar no mínimo 10 vezes mais. Está entendendo? O chumbo grosso que a gente leva da vida, se a gente estiver firmado no Senhor, entendendo o propósito da prova, na presença do Senhor, é o que vai transformar a gente de vidro num cristal valioso aos olhos do Senhor. Para que quando, olha, entrar o vinho do Espírito Santo, ó, exale, olha, para quem estiver perto, vai sentir o cheiro do Espírito Santo na sua vida, ó, só de perto. Glória a Deus. Em nome de Jesus, você está entendendo? Outra coisa, aqui na epístola de Pedro fala, olha só, redunde em louvor, glória. Agora, olha só, quando você pega um vidro, olha, é seco. Agora, quando você pega um cristal, é quase musical, olha. Redunda em louvor. O chumbo na sua vida faz com que, olha, da sua vida flua o louvor de Deus. Aleluia, glória a Deus, você está entendendo? Então, queridos, nós levamos chumbo grosso. Glória a Deus que levamos chumbo, porque o Senhor está nos aprimorando para que na nossa vida, ó, surjam altos louvores a Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, eu não sei a prova que você está passando hoje. Eu sei, ainda posso te falar a prova que eu passei, eu estou passando, porque eu estou aqui, meu pai está no hospital. Mas o Senhor está no controle, porque Ele é o meu mestre, eu quero ser aprovado na palavra, você quer ser aprovado na palavra, para que a gente, olha, dê glória, a gente exale o bom cheiro de Cristo, em nome de Jesus. É isso que vai sair da sua vida, da minha vida, o bom cheiro de Cristo a todos os que estiverem ao nosso redor, entendeu? Então, queridos, a gente precisa se preparar para as provas, porque a gente não sabe quando vem. O professor, ele avisa. O professor, ele avisa. Mas também existe prova surpresa. Hoje, o meu professor ele me avisou no meu devocional. Na hora que eu estava orando, me veio provação aprovado pelo fogo. Acabei de orar, veio a mensagem que meu pai estava passando mal, porque isso aqui, ó, tudo já caído. Já estava precisando ir para o hospital, porque já estava tendo derrame. O mestre, ele avisa a prova. E ele dá até a matéria. 1 Pedro, o Senhor me deu. Amém. A gente precisa meditar. Eu fui para o hospital, levei meu caderninho. Enquanto estava lá esperando sair a internação, meu pai estava deitadinho ali na maca do lado, eu meditando na palavra. A gente precisa meditar a palavra. Eu estava falando com meu pai, essa palavra hoje é para mim. Ela é para mim. Eu estava compartilhando com vocês, sabe por quê, queridos? Porque hoje fui eu que passei por essa prova. Mas ontem eu não sabia que hoje eu ia estar passando. Ontem foi meu aniversário, eu estava comendo churrasco. E hoje eu passei o dia no hospital com meu pai. Ontem eu estava comendo churrasco com ele. Hoje, passei no hospital com ele. A gente não sabe o dia, você não sabe o dia de amanhã. E eu não estou desejando para ninguém em nome de Jesus. Mas o fato é que a prova ela vai vir, porque já está escrito aqui. Nós vamos passar por várias provações. Você e eu vamos passar por provações. O Senhor, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas para ter bom ânimo, não foi isso? Ele venceu o mundo. A palavra do Senhor diz que nele nós somos mais do que vencedores. Eu não sei como vai ser a situação do meu pai, eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã. Eu estou vendo essa situação de 24 a 48 horas, eu não sei se ele vai ficar 24 ou 48 horas no CTI. Ele pode ter alta amanhã para ir para o quarto, e aí eu vou ter que ficar o dia inteiro com ele, ou vai ser só daqui a 48 horas, não sei. Eu não sei como vai ser. Nós não sabemos o dia de amanhã. O nosso dia de amanhã está na mão do Senhor. A gente faz planos, a palavra do Senhor diz, o coração do homem faz planos, mas é o Senhor que dirige os passos. A minha vida, minha agenda, já tinha ontem à noite mesmo, eu peguei aqui, coloquei essa semana, tudo que eu tinha pensado para fazer essa semana. Já comecei, não deu nada, hoje eu não consegui fazer nada que eu planejei. A única coisa que estava planejada, e eu não abri mão, falei assim, eu vou para a live. A prova está vindo, mas eu vou. A gente não vai deixar, eu não vou deixar de falar a palavra do Senhor, não vou. Sabe por quê, queridos? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. A Aline tem um filhinho aqui que é bebezinho, tem 2 anos, né, Aline?
Quando o André, ele tinha mais ou menos a idade do Noah, ou até mais novo, o meu pai, ele saía para pregar nas igrejas, e ele me levava normalmente para tocar. E normalmente eu cantava um louvor antes da pregação. Ele sempre pedia para eu fazer isso. E o que aconteceu? O que começou a acontecer? Toda vez que meu pai era chamado para pregar e eu ia para louvar, na hora de sair de casa, o André passava a mão. Ou ele tinha diarreia e ele fazia aquela sujeirada, e eu tinha que dar banho, trocar de roupa, e já em cima da hora para sair. Ou ele vomitava, sujava tudo. Isso aconteceu várias vezes. Aí eu virava para meu pai e falava assim, pai, eu não vou, porque olha só, não tem condição de ir. Aí o que eu percebi? Que isso foi, quando eu falei que eu não ia, isso começou a acontecer sempre com o André. Toda vez começou a acontecer. Aí eu saquei, falei, isso aí está sendo estratégia do inimigo. Para que eu não sirva a Deus. Até que um dia eu falei assim, pai, olha só, espera um pouquinho, a gente vai chegar atrasado, mas a gente vai. Eu não vou deixar de servir o Senhor. Eu vou, em nome de Jesus. Aquela foi a última vez que o André passou mal. Sabe por quê? Porque eu me posicionei. Eu falei, eu não vou deixar de servir o Senhor por causa disso. Lavei o André, dei banho no André, mudei a roupinha todinha e fui. Nunca mais o André passou mal antes de ir para o culto. Então, a gente precisa se posicionar. Se hoje eu cancelo, eu estou baixando a guarda para o diabo fazer mais coisas na minha vida, porque ele vai ver, bom, ela vai deixar de servir o Senhor, então posso fazer, porque aí assim eu freio o propósito. Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. A gente precisa zelar por esse propósito, porque o propósito do diabo é frustrar o propósito de Deus na sua e na minha vida. Agora, se a gente baixa a guarda no primeiro chumbo que vem, ele vai mandar mais chumbo. Porque ele sabe que assim ele te freia. Então, ele não vai me frear hoje em nome de Jesus. Aí, o que aconteceu? Ia dar 3 horas, eu falei assim com meu filho, falei, o André agora de tarde, ele teve um intervalo, ele não ia dar aula. Falei, meu filho, eu vou te pedir o seguinte, se der 3 horas e o vô não for internado, eu vou pedir para você vir para o hospital para você me render. Porque 4 horas eu tenho compromisso e eu não vou abrir mão. E aí eu vim para cá. Queridos, olha como era a estratégia do inimigo para me frear. A paz, Andréia. Pastora Andréia, paz. Agora, olha só como que isso era estratégia do diabo para me frear. Saí de lá do hospital 3 horas, o André chegou, ficou lá com meu pai, eu vim, deixei a documentação toda com ele, falei assim, olha, se vier você da entrada, eu vim para cá. Cheguei aqui 15 para as 4. 15 para as 4, o André já estava me mandando mensagem aqui, mãe, saiu a internação. Se eu ficasse lá, eu ia parar aqui, entendeu? Não ia fazer aqui, e aí o propósito tinha sido alcançado. Como não parou, então resolve logo o problema. Foi eu sair de lá e resolver o problema. Ficou o dia inteiro agarrado para fazer essa ficha para meu pai ser internado. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente não pode abrir mão do propósito de Deus na nossa vida. Então, o que o Senhor tem de propósito na sua vida? O que o diabo tem feito para te frear? A gente tem que ter ouvidos espirituais, olhos espirituais para entender. Porque senão a gente vira presa fácil e a gente vai ser reprovado. Nós passamos por várias provações, mas aí, para a gente não ser reprovado, a gente tem que estar esperto de como que as coisas acontecem. Né? Então, a gente precisa se posicionar, meditar na palavra, e se encher do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dar o discernimento, o Espírito Santo vai avisar a matéria da prova. Hoje de manhã o Senhor mostrou, provação no fogo. Hoje foi um dia de provação pelo fogo. O Espírito Santo, ele avisa. Se a gente estiver ligado ao Mestre, o Espírito Santo, ele vai mostrar a prova. E aí a gente vai se preparar. E aí a gente não vai se render. Quando a gente não se prostra diante da prova, mas a gente enfrenta no nome do Senhor dos Exércitos. Firmado no Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? E aí isso vai redundar em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isso vai revelar Jesus na sua vida. Isso vai revelar Jesus na minha vida. Através da minha vida, através da sua vida, o nome do Senhor vai ser revelado. Tanto para as pessoas ao nosso redor, como nós mesmos vamos ver o Senhor se revelando na nossa vida, de forma sobrenatural. E hoje, queridos, eu louvo muito a Deus, porque hoje foi um dia de prova, mas eu senti o mover de Deus. O dia todo, eu tenho que compartilhar isso com as irmãs, eu tenho que compartilhar. Essa palavra foi para mim, eu não estou mandando indireto para ninguém, é para mim mesmo, é direto para mim. Mas eu preciso compartilhar com você, porque assim como hoje eu fui provada, em nome de Jesus, espero que não, mas pela palavra você vai ser, porque no mundo nós teremos aflições, e a palavra diz que nós passaremos por provações. E assim, quando a provação vier para você, querida, não se entregue.
Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, é só com Ele, só com Ele. Não olhe as circunstâncias, não olhe as pessoas ao redor, porque senão você vai se frustrar, senão você vai se decepcionar. É olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ah, mas fulano não me ajudou. Ah, mas fulano... É Jesus, é Ele, é dele, por Ele, para Ele. É Ele que vai te sustentar, querido. É a palavra dele que vai sustentar. E na medida em que você vai entendendo isso no processo que você está passando pelo fogo, o que ele faz? Queridos, eu não sei se vocês já viram um vídeo, né? O vidro, ele vai lá, ele vira uma massa. A areia, ela está lá naquele fogo. 1.500 graus, imagina. Gente, o forno de casa, ele já é quente. Ele chega a 200 graus. O meu aqui chega a 200 graus. Já é quente. Mas isso aqui, a areia, para virar isso, ou virar isso, são 1.500 graus. É mais do que 7 vezes o calor do forno da minha casa. A areia, ela vai virar uma massa vermelha, quente. E aí, olha, o artesão do vidro, ele vai lá e ele, ó, ele sopra. Na medida em que aquele ar entra, molda. Na prova, se você estiver na mão do artesão, que é o Senhor, ele vai te moldar. Ele vai te moldar, ele está nos moldando. Quando você entende, embora a gente esteja na prova, você vai ter o refrigério do sopro do Senhor sobre a tua vida. E ele vai soprar. E conforme ele sopra, você sente aquele refrigério, ele vai moldando a tua vida. E ele vai moldando, ele vai trabalhando. Ó, essa aqui é toda trabalhadinha, não sei se dá para você ver. Ó. Ele vai trabalhando, ele molda, mas ele trabalha também, porque Deus não esquece dos detalhes, não. A prova vem, mas ele não esquece dos detalhes na sua vida e na minha vida. Eu posso não ser uma pessoa detalhista, talvez você não seja também, mas o Senhor, ele é mestre em detalhes, ele cuida dos detalhes. Enquanto você está passando na prova, ele está cuidando dos detalhes na sua vida. Ele está enfeitando, porque só você sabe o que vai ser o louvor que vai sair da tua vida, através da tua vida. Quando as pessoas olharem para você, olha como a fulana é cheia do Espírito, vão sentir o cheiro do Espírito Santo, e vão ouvir louvores fluindo da sua vida para a glória dele. Isso vai redundar em glória para o Senhor Jesus. Você recebe isso, querido? Você entende que o Senhor tem isso para a sua vida? O Senhor tem isso para nós, queridas. Não é fácil passar na prova, mas é muito boa a sensação de você ser aprovada, não é? Você lá na escola, quando ninguém gostava de passar a prova, a Priscila ainda botou ali a verdade, ninguém gosta de passar pela prova, mas quando você vem com aquele boletim cheio de nota boa, você fala, pô, valeu a pena estudar, não é? Ainda tem aquele aluno, né, que o ano inteiro estuda, e quando chega no último bimestre, ele já passou de ano, porque ele tirou nota boa. Aí chega no último, já acontece, ele já até descansa, para já estar aprovado mesmo. Né? Um monte de aluno faz isso. Aluno que estuda, quando chegava lá, no último bimestre, pô, eu já passei de ano, agora, nossa, não preciso já me apavorar tanto. Já faz até a prova tranquilo, porque já sabe que foi aprovado. E assim a gente, querida, a gente precisa se buscar ser aprovada a cada prova que você passa. Eu não sei a prova que você está passando aí agora. Eu não sei se é prova na sua saúde. Eu não sei se é prova na saúde de alguém que você ama. Eu não sei se é prova financeira. Eu não sei se é prova de familiar, de relacionamentos, se é prova com filhos, se é prova com marido, se é prova com vizinhos. Eu não sei, não sei mesmo. Mas uma coisa eu sei, que você tem na sua vida, se você tem na sua vida o mestre dos mestres, o material dele para estudar, se você tem o Espírito Santo dele na sua vida, em nome de Jesus, e se você busca o Espírito Santo dele na sua vida, você tem tudo para ser aprovado. Se dia após dia você fala com ele, você escuta a voz dele através da palavra, se você busca o Espírito Santo, se encher do conhecimento dele, você vai ser aprovada, querida. Isso não quer dizer que vai ser fácil, mas vai ser menos difícil, porque você tem o Espírito Santo contigo. Isso vai redundar em louvor, e você vai glorificar o Senhor. Você já vai passar pela prova cantando louvor, porque isso, querida, às vezes a gente canta, né, o louvor da Cassiana, né? Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor, né?
O inimigo se levanta, mas tem que cair. E é assim mesmo, querida. A gente passa pela prova cantando louvor, mas não é da boca para fora, não. É porque você sabe em quem tem crido, em quem você tem crido, e isso sai do coração. Senhor, eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. E eu, Senhor, você sabe em quem você crê, você sabe que Ele é poderoso na tua vida. E Ele é, porque Ele é, não é só palavra, não apenas de palavras reina hoje, é de verdade, no Espírito em verdade, que Ele reina na tua vida, Ele reina na minha, e Ele reina na tua. Agora, para isso, queridos, a gente precisa diariamente estar se preparando para a prova. Diariamente, sabe por quê? Porque hoje eu passei pela prova, mas eu não sei quando vai vir a próxima. Eu não sei quando vai ser a próxima. Porque a gente não tem acesso ao calendário. Do calendário de Deus, a gente não tem acesso. Na escola, né, você tem o calendário lá, dia tal, vai ser as provas. A gente não tem, não. Então, a gente tem que estar se preparando sempre, porque a gente não sabe quando virá a prova. Mas, então, a gente precisa estar assim, ó, com o mestre dos mestres, buscando, estudando sempre a matéria, estudando diariamente, pedindo do Espírito Santo. O Espírito Santo é igual aquele professor de reforço, sabe? Que ajuda a gente a entender a matéria. O Espírito Santo me ajuda, assim, me ajuda a entender isso aqui, Senhor. Me ensina, me orienta. O Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir, é ele que vai nos ajudando nas provas do dia a dia, né? No dever de casa, porque às vezes a gente viver na igreja é fácil, agora em casa, no dia a dia, às vezes é difícil, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele é o professor de reforço que está lá em casa cuidando da gente, né? E nos ajudando. Em que essa palavra, em nome de Jesus, possa falar ao seu coração, que você esteja firmada na rocha, se preparando diariamente, né, para que seja aprovada, em nome de Jesus, naquele dia que o Senhor vier nos buscar, né, e a gente possa ouvir, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muitos colocarei. Olha que glória você ouvir isso, né? O Senhor nos ajude, em nome de Jesus, para a gente estar firme, para ouvir isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Jesus, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de pedir alguma oração? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Não? Então, queridas, vamos orar para encerrar? Eu gostaria de pedir, não sei se a pastora Andréia, ela poderia orar. Pastora Andréia, será que poderia orar? Eu não sei onde ela está, se ela poderia fazer oração. Acho que ela não está. Oi, Pastora, paz do Senhor. a paz do Senhor, minhas queridas, a paz do Senhor, boa tarde, tudo bem? Amém, tudo bem, pastor? Cheguei um pouquinho atrasada, mas peguei o que eu precisava, ouvi o que eu precisava ouvir e estou alimentada, de verdade. Glória a Deus. Um tempo de provações em que o Senhor tem nos provado e nos dado testemunho da nossa própria vida, né? Não para falar da vida do outro, do que o outro vive, mas para falar, eu vivi, eu sobrevivi, e o Senhor me sustentou, né? Vamos orar? Aleluia. Essa oração, ela é para encerrar ou é uma oração específica? Pode orar para encerrar, pastor. Alguém gostaria de fazer algum pedido de oração? Porque no começo a gente já orou por alguns pedidos, mas se alguém que não colocou o pedido no começo, quiser acrescentar pedidos agora, alguém gostaria? Não, irmãs? Então, pastor, eu acho que é só orar para encerrar mesmo. Amém. Louvado seja Deus. Paizinho, em tua presença nós queremos continuar, Senhor, glorificando, exaltando, adorando o nome que é santo, que é poderoso, ao Senhor que nos sustenta, ao Deus dos nossos dias, da nossa alma, ao amado da nossa alma. Nós queremos glorificar, Senhor, nesse fim de tarde. Entrei, Senhor, nessa chamada, já quase finalizando, mas como é, Senhor, maravilhoso ver essa quantidade de mulheres
prostradas, Senhor, não diante da preletora ou da dirigente, mas diante, Senhor, de uma palavra que é viva, que é poderosa e é eficaz, diante, Senhor, de um compromisso contigo, reconhecendo, ó Deus, que somos, Senhor, totalmente dependentes da tua graça e do teu favor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, tens cuidado de nós. Senhor, e eu te louvo, porque aqui, Senhor, sei que tens mulheres, Senhor, que têm sido e são provadas, Senhor, no fogo, mas mulheres que o Senhor sabe que pode contar, pode, Senhor, provar, Senhor, e o Senhor sabe, Pai, que não irão recuar. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida das minhas irmãs, as que eu não conheço, as que eu conheço, mas o Senhor conhece a todas nós. Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, blinda Tuas filhas. Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, Senhor, protege, fortalece, traz resistência, Senhor, nos dias difíceis, porque as provações, elas nos trazem crescimento, elas nos trazem resistência e persistência, porque nós sabemos, Senhor, que a nossa história, ela não termina aqui. Nós sabemos, ó Deus, que o teu plano, ó Pai, é muito maior do que tudo que nós podemos ver, do que tudo que nós podemos contemplar aqui nesta terra. Senhor, e por isso nós louvamos e te glorificamos, porque não somos daqui, mas enquanto estamos aqui, nós podemos contar com o nosso amigo Espírito Santo, que tudo vê, tudo contempla. Senhor, tu conhece o coração e a necessidade de cada uma aqui. Só sabe o que cada uma precisa e que nessa tarde foi recebido da tua parte através da tua santa e poderosa palavra, que para nós é suficiente. Deus, eu te entrego cada lar aqui representado. Senhor, visita a tua filha que trouxe a palavra, que ministrou nessa tarde. O Senhor que já amanheceu o dia com ela, o Senhor que contemplou o sono dela, o Senhor que tens acompanhado os passos dela, continua, Senhor, refinando, continua, Senhor, cuidando, continua zelando, toma seu lar, joga por terra, Senhor, tudo aquilo que não te glorifica, não provém de ti, em nome de Jesus. Senhor, aquele que não é de casa, que ele venha sair de cada lar nessa tarde, em nome de Jesus. Aquele que não foi convidado, que ele venha bater em retirada, em nome, Labarassúria, de Jesus, em nome de Jesus, que ele venha bater em retirada, todo mal caia por terra, em nome de Jesus, esteja teu nome, teu nome, teu nome, glorificado e exaltado em cada vida, em cada lar. Alcança as necessidades das tuas servas, alcança as minhas também, Senhor, somos necessitados. Abençoa, Senhor, com as tuas ricas bênçãos, cada uma das tuas filhas. Senhor, abençoa os bens financeiros, os bens espirituais, abençoa a saúde, abençoa a família, os netos, os filhos, os familiares. Nós entregamos diante de ti, te glorificamos por essa tarde. Continua sustentando esse trabalho aqui, Senhor. Como somos alimentadas aqui, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, por tuas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um, queria agradecer, né, a participação de cada uma, né, ali a missionária Eliane, que é uma benção que eu amo de coração, né, Leninha, Priscila, Neide, Rosinha, Penha, né, a pastora Andréia, né, a Aline, né, vamos ver aqui mais aqui, a Nicole, Rejane, que o Senhor te abençoe, temos orado muito por você, viu? Vera, Deus abençoe ricamente a cada uma, em nome de Jesus, né, e que semana que vem, com a graça de Deus, estaremos mais uma vez aqui, né, assim, compartilhando a palavra do Senhor. Amém, querido? Amém. Deus abençoe ricamente. Eu vou deixar gravado, depois eu vou compartilhar no grupo, né, e quem quiser, depois você fala o link, e aí a gente vai botar lá no canal da igreja, e aí depois vai para poder, se quiser compartilhar com alguém, se o Espírito Santo tocar no coração, aí você vai poder fazer, tá bem? Amém. Manda notícia do papai, tá? Deus te abençoe. Amém, amém, Eliana. Muito obrigada pelas orações, viu, meus irmãos? Amém, Obrigada, querida. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Vamos continuar em Amém, oração, Senhor. tá bom? Por todos os Amém. pedidos. Amém. Amém. Amém, rapaz.